Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na Proparóquia Cafarnaum, com um mensageiro identificado em legenda. Eu estou realmente feliz porque você acessou a esse canal de vídeo social e se você assim fez, é porque você certamente optou nesta data de hoje a não ir para um culto presencial. E ficará conosco nesse nosso culto virtual e online para que venhamos a ter um culto que realizamos para Deus. E em cada culto que assim acontece, nós sempre iniciamos com uma oração. Senhor bondoso que estás nos céus, fica conosco, abre nossas mentes, nos ensina, oportuniza nestes momentos seguintes condições para que venhamos a ficar mais perto de Ti, como verdadeiros adoradores. E assim fazemos e pedimos, no nome de Jesus Cristo. Desejo a todos um compartilhamento de um culto que fazemos mais uma vez para o nosso Deus. O culto não é para você, é para nosso Deus. Fiquemos em paz. A paz que excede todo o nosso coração. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor.
a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Oh, não há nada melhor. Não existe nada melhor. Não existe. Não existe nada Não melhor existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom nosso bom pastor, nosso bom pastor Jesus.
pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Olá, crianças! A história de hoje se chama Liberto da Cova dos Leões. O verso para decorar está no livro de Daniel, no capítulo 6, verso 22, e diz: O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. A mensagem é: adoro a Deus quando oro e espero suas respostas. Em alguns lugares do nosso mundo, há pessoas a quem não é permitido adorar onde desejam. A nossa história bíblica de hoje é sobre alguém assim. Foi ordenado a ele que não adorasse a Deus. Vejamos o que ele fez e o que Deus fez a respeito. Correndo para um ponto onde pudessem ver a janela do quarto de Daniel, alguns dos governadores esperaram silenciosamente. Haviam enganado o rei e ele tinha assinado a lei que sugeriram. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a não ser ao rei. Depois que a lei fosse assinada e selada, ela não podia ser mudada. Será que Daniel oraria ao Deus do céu como sempre tinha feito? Eles acreditavam que sim. Sabiam que ele orava junto à janela do seu quarto pela manhã, ao meio-dia e à noite. E com ansiedade, eles esperavam apanhá-lo desobedecendo à lei. Finalmente, eles teriam uma razão para se queixar ao rei sobre Daniel. Daniel sabia que a lei que requeria que todos orassem somente ao rei estava em vigor, e ele compreendeu exatamente por que a lei tinha sido feita. Sabia que os governadores estavam tentando fazer algo, mas Daniel resolveu colocar Deus em primeiro lugar, não importava o que acontecesse. Ele sabia que agora, mais do que nunca, precisava conversar com Deus. Nenhuma lei que qualquer pessoa pudesse fazer o impediria de adorar a Deus em oração. Então, Daniel se dirigiu ao seu lugar de costume, abriu a janela e se ajoelhou para orar. Sim, lá está ele! Agora nós o pegamos! Os espias observaram Daniel durante todo o dia.
Eles viram Daniel se ajoelhar em oração de manhã, ao meio-dia e novamente à noite. Na manhã do dia seguinte, os governadores correram para o palácio. Ó rei, vive para sempre. Sua majestade não fez uma lei exigindo que todos orassem somente ao rei por 30 dias? O rei Dario observava o rosto dos que estavam diante dele. Ele quase podia adivinhar que eles tinham planejado alguma coisa má, e isso o preocupava. Ele esperou que eles continuassem. Rei Dario, nós encontramos alguém que desrespeitou a sua lei. Daniel continuou orando a seu Deus. Ele transgrediu a lei. O rei imediatamente compreendeu por que os homens tinham esperado tão ansiosos para que a lei fosse assinada. Ele compreendeu agora que tinha sido enganado. Não havia, porém, nada que pudesse ser feito. A lei que o rei tinha assinado e selado não podia ser mudada. Com tristeza, o rei ordenou que Daniel fosse atirado na cova dos leões. Daniel, que o seu Deus o livre. Naquela noite, o rei Dario não conseguiu dormir. Quando os primeiros raios de sol atingiram os muros do palácio, apressadamente ele se dirigiu à cova dos leões. Daniel, você está vivo? Seu Deus o salvou? Ainda dentro da cova dos leões, Daniel respeitosamente respondeu: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Ele está vivo. Ele está vivo. Depressa, homens. Tirem Daniel de lá. As pessoas em volta de Daniel viram o amor e o poder de Deus, porque Daniel tinha sido fiel em seu horário de oração e seu culto diário. Eles viram que o nosso Deus responde às orações. Daniel sabia que podia confiar em Deus, não importava o que acontecesse. E você pode demonstrar o amor de Deus às pessoas que o cercam através da sua fervorosa oração? Você está seguro de que Deus ouve as suas orações e as responde? Confie em Deus, não importa o que aconteça. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém? Como todos já sabem, eu sou o reverendo Ricardo, faço parte da Igreja Cafarnaum, que tem como presidente o nosso querido reverendo Getúlio Gutenberg. Queridos irmãos, hoje eu gostaria de partilhar com os amados uma palavra que se encontra em 2 Reis, no capítulo 6, de 15 a 22, que diz assim: Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aquele que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam
e tornem ao seu Senhor. Amém. O desespero desse jovem revela a condição espiritual de muitos que estão dentro da igreja, que ainda têm dúvida do poder de Deus. E por que tem dúvidas? Porque falta-lhes olhos espirituais. É preciso que entendamos que as coisas do céu só podem ser vistas com olhos espirituais. E esse é o nosso tema de hoje, com olhos espirituais. É preciso olhos espirituais para perceber que muito mais são os que estão conosco do que os que estão com o nosso inimigo ou com os nossos inimigos. Quando o profeta Eliseu disse isso para o jovem, ele estava contemplando o poder de Deus em favor dele e daquela situação, coisa que aquele jovem ainda não estava podendo contemplar. Muitas vezes, irmãos, nós estamos assim na igreja, não percebemos nada, não conseguimos ver nada, e quando nos deparamos com pessoas que estão tendo uma visão celestial e que nós não estamos podendo, e são vários os motivos que eu não vou citar aqui, que faz com que não tenhamos uma visão espiritual das coisas que Deus quer nos revelar, e isso faz com que a gente fique desesperado, pensando que os problemas, as situações, principalmente esse problema que nós estamos vivendo com essa pandemia, que já matou 500 mil de pessoas no mundo. Mas creia, mais são os que estão conosco do que os que estão com nossos inimigos, sejam eles físicos ou espirituais. O Senhor, além de nos dar o Espírito, Ele também destinou miríades de anjos que estão encarregados de conduzir e proteger a igreja até o destino em que o Senhor estabeleceu para que ela chegue. Então existe miríades de anjos nesse momento em combate contra os anjos maus que estão tentando impedir a caminhada da igreja do Senhor em direção àquilo que Ele estabeleceu, que é um novo céu e uma nova terra, e também tentando impedir de que ela conquiste as almas que se encontram perdidas ainda neste mundo. Foi aqui o caso de Eliseu. O rei da Assíria pensou que poderia impedir Eliseu de revelar os intuitos perversos do seu coração contra Israel. E nenhuma força é maior do que nosso Deus e do que aquilo que Ele nos dotou, que é o seu Espírito Santo. Amém? Em segundo lugar, é preciso olhos espirituais para interceder por aqueles que não conseguem ver a providência de Deus em suas vidas. Eliseu simplesmente poderia ter dito àquele homem, aquele jovem: tenha mais fé, você precisa ter fé. Mas uma pessoa desesperada, que não consegue associar nada que está ao seu redor, não teria capacidade de crer se não houvesse uma intervenção divina. Então é preciso mais do que palavras para fazer com que aquele que se encontra ainda impossibilidade de ter essa visão, é preciso mais do que palavras, é preciso agir em favor desse. E foi o que Eliseu fez. Eliseu não só falou, mas orou, pedindo a Deus. Está aqui no versículo 15, diz que Eliseu orou pelo jovem
E o Senhor atendeu a oração de Eliseu, e o jovem teve a visão que trouxe paz, serenidade e tranquilidade a Eliseu. A partir do momento que aquele jovem se deparou com uma outra realidade diferente daquela que ele havia se deparado, porque existem duas maneiras de você ver uma situação adversa. Uma é olhando para baixo, foi o que ele fez. E aí você só vai ver desgraça, destruição, incerteza e desesperança. Uma outra é olhando para cima, como Eliseu fez e viu a providência divina. A partir desse momento que ele olha para onde deveria olhar, para cima, ele consegue perceber que mais estavam com eles do que os que foram enviados para prendê-los e levá-los à presença do rei da Síria. Em terceiro lugar, é preciso olhos espirituais para perceber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. No versículo 18, o profeta Eliseu orou ao Senhor e pediu que ferisse aqueles homens de cegueira. Ao que parece, não há uma cegueira literal em que eles ficassem tateando. Foi que o Senhor confundiu as mentes daqueles homens. E Eliseu chega a eles e diz: olha, eu sei o lugar onde o homem que vocês estão procurando está. Eu vou conduzi-los lá. Eles não perceberam que Eliseu era o homem que eles estavam procurando. Porque Deus nos deu o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nos dá a certeza e a direção correta para seguirmos e tomarmos também algumas providências, motivados pela ação do Espírito do Senhor em nossas vidas. E o Senhor, o Espírito Santo, ele também confunde a mente daqueles que querem nos impedir de continuar a nossa jornada com Cristo. Ele os confunde, como confundiu aqui aqueles homens que queriam levar presos o profeta e o seu moço. Por último, é preciso olhos espirituais para entender que até mesmo a vida daqueles que nos perseguem e nos querem fazer mal é preciosa aos olhos de Deus. No versículo 21 ao 22, o rei de Israel, ele pergunta a Eliseu se ele pode feri-los, ou seja, matá-los. E a resposta de Eliseu é: mate aqueles que você conquistar com a sua força, com o seu arco, mas estes aqui não, que foram conquistados pela força do Senhor. Ou seja, essa deve ser a nossa atitude também, diante daqueles que estão cegos e por conta dessa cegueira espiritual nos perseguem, tentam nos impedir de caminharmos com Cristo, tentam obstruir a nossa caminhada usando a força, a violência, como estes aqui estavam tentando para impedir que o profeta Eliseu desvendassem os conselhos secretos do rei com os seus soldados. Deus faz isso, sim. Ele faz isso hoje também. Ele faz com que eu e você, pelo poder e ação do seu Espírito, venhamos a amar aqueles que nos perseguem e a entender que a vida deles é importante para Deus, assim como a nossa também. Dito isto, quero terminar este breve sermão desafiando a mim e a você a viver uma vida cristã motivada por olhos espirituais e não por olhos carnais. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém? Curve sua cabeça e ore comigo. Santo e eterno Deus,
nós queremos te pedir, ó Pai, olhos espirituais. Sim, meu Deus, para que possamos descansar na tua providência, vendo-a. Para que possamos levar outros, Senhor, a contemplar essa providência, orando pelos aqueles que ainda não conseguem ter uma visão espiritual que lhes possa dar a certeza, a tranquilidade e a paz de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, nos ajuda. É o que nós te pedimos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, reconhecemos o teu poder e pedimos, ó Deus, se tem alguém agora escutando essa canção, que ele possa encontrar no Senhor esse poder necessário para mudar sua vida emocional, sua vida espiritual. E por que não pedir, ó Deus, que esse poder venha renovar ministérios, venha renovar famílias, venha trazer motivação, ó Deus, em pessoas que acham que já não tem jeito mais. Através desse poder tem possibilidade, sim. Cremos na ação do teu poder e declaramos: poderoso tu és, poderoso tu és. Renova, ó Deus, fortaleça em nome de Jesus.
Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva e a coragem de Deus nos sustente. E a bênção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens, servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Me esvazio de mim, só pro teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Só pro teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos